Olá, muito bom dia. Meu nome é Demir Guiar, eu sou advogado e pastor do Ministério Voz, o que clama no deserto. Eu me encontro aqui com a Bíblia aberta no livro de Apocalipse, do capítulo de número 18 ao 19, que diz o seguinte: Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. Verso 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Ok? Aqui então o apóstolo João, ele dá uma advertência quanto àqueles que acrescentam ou retiram alguma coisa do livro da profecia, né? Da palavra de Deus. Ok? Então, muitas pessoas, muitas vezes não acrescentam nem um tio ou retira qualquer letra, mas acrescenta no sentido da palavra, no alcance dela e na vontade, né, do Senhor quando revelou aquela palavra. Eles fazem uma interpretação tão inovadora e tão extensiva ou restritiva que acabam inovando, como se estivesse criando uma nova lei, porque a palavra fica tão modificada que ela não guarda mais nenhuma conformidade com o texto original ou em conformidade com a vontade de Deus revelada ao homem. Então existe basicamente três tipos de hermenêutica. Existe a hermenêutica restritiva, a hermenêutica extensiva e a declaratória. A hermenêutica restritiva, o intérprete, ele parte do seguinte pressuposto. Ele imagina que o legislador, né, no caso Deus, o Espírito Santo de Deus, disse além do que queria. Ele disse mais do que queria. Então esses intérpretes que se incorrem no vício da hermenêutica restritiva, eles pegam então e restringem a interpretação daquele texto, né, da palavra de Deus, para adequar aquilo que eles consideram razoável. Então, por exemplo, eu poderia citar aqui o dilúvio, né? Quando a Bíblia fala que o dilúvio que cobriu toda a terra, né, alguns hermeneutas restritivos, né, vão dizer que o dilúvio foi local, né, foi em uma determinada região, né? Então isso é desenvolver uma hermenêutica restritiva e assumir uma postura arrogante e prepotente para dizer que na verdade Deus disse mais do que queria e portanto eles vão restringir o alcance daquele texto. Eu poderia dar um outro exemplo com relação à salvação, que muitos equivocadamente, né, restringem a salvação a alguns poucos eleitos, né, como se Deus fosse injusto, né, como se Deus tivesse filhos prediletos, né, fizesse acepção de pessoas, quando na verdade a salvação era extensiva a todos, e todos aqueles que crerem e aceitarem Jesus serão salvos indistintamente. Se há uma acepção, não é de pessoa, mas é de postura e de atitude diante da palavra de Deus, né? Esses tais também restringem o poder de Deus, alegam que não há mais milagre, não há dons de cura nos dias atuais. Se fosse para restringir, eu sugeriria a esses tais que restringiria então o dom de fé. Talvez não tenha mais fé o suficiente para que haja os outros dons, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então talvez não tenha mais fé sobrenatural como devia ter. Talvez essa seria uma interpretação mais interessante para tais pessoas, para justificar a ausência do dom de cura, né, nos dias atuais. Mas infelizmente tem esses aí que incorrem nessa hermenêutica restritiva. Do outro lado, tem aqueles que incorrem na interpretação ou hermenêutica extensiva. Eles partem do caminho contrário aos daqueles que desenvolvem uma hermenêutica restritiva. Eles raciocinam da seguinte forma, que Deus disse a quem ou menos do que queria, e eles então estendem o sentido do texto da lei para contemplar outras situações que eles achariam contempladas no texto original.
Eu poderia citar aqui Isaías capítulo 1, 19, que diz assim: se credes e me ouvides, comerás do bem dessa terra. Né? Muitos, principalmente aqueles que são filiados aí à teologia da prosperidade, vão interpretar o bem desta terra como o planeta Terra, como o mundo. Né? Na verdade, quando está falando desta terra, está falando da terra de Canaã, das promessas de Deus. Porque o reino norte já tinha sido destruído, e o reino sul estava na iminência de ser destruído. Porém, o profeta falou: olha, se você crê, né, e quiser, né, você vai comer do bem dessa terra. E qual que era o bem dessa terra? É o leite e o mel que Deus prometeu. Nada vai destruir, vai nos tirar dessa terra da promissão, desse local de promessa de Deus. Era isso que o profeta estava dizendo. Então, se quiseres me ouvires, comereis do bem das promessas de Deus. Não é do planeta Terra. Não dá para você fazer extensão para estender ao planeta Terra, ao mundo, né? Mesmo porque muitos valores do mundo são totalmente conflitantes com os valores de Deus, né? Muitas coisas que para o mundo é bem, para Deus é mal, né? Então não é. Deus criou o Egito, mas Deus não queria que o povo ficasse no Egito. Deus criou a terra da promessa e o colocou lá. Né? Então Deus tem um local de promessa para o seu povo. E é das promessas de Deus que nós vamos comer o melhor para nós. Ok? Então, esses tais, né, para justificar as suas prosperidades, entre aspas, né, utiliza esse texto de forma extensiva. Mas qual que é então a interpretação ideal ou a interpretação mais coerente com a palavra de Deus? É a interpretação que juridicamente a gente chama declaratória. É aquela que simplesmente nós vamos revelar o conteúdo da vontade de Deus fixado no interior da sua palavra. Simplesmente revelar. Declarar é trazer à luz, é trazer a revelação, a vontade de Deus, sem acrescentar e sem retirar um tio. Ok? Assim diz o Senhor. Os profetas sempre iniciavam as suas profecias dizendo assim: assim diz o Senhor. Né? Não é o que eu estou dizendo, não é o que eu entendo, mas assim diz o Senhor, e assim eles falavam. O profeta de Deus simplesmente declara o conteúdo da vontade de Deus. A vontade de Deus fixada no interior da sua lei. Assim diz o Senhor. Essa é a hermenêutica mais conforme, mais coerente com a vontade de Deus. É simplesmente declarar a vontade de Deus. Ok? Deus não precisa das nossas intervenções, dos nossos arranjos, dos nossos auxílios. Bastamos que sejamos fiéis à sua palavra. Ok? Eu quero te abençoar com essa palavra. Ok, amado? Em nome de Jesus. Que você venha crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus e que você tenha o dom do discernimento para saber discernir aqueles que estão fazendo uma interpretação tal que chega a inovar de tal maneira que podemos dizer que é uma outra lei e não a palavra de Deus. Tamanha inovação que implementaram na palavra de Deus. Ora restringindo, ora estendendo o seu alcance. Ok? Mas o profeta de Deus diz: assim diz o Senhor, tal como o Senhor disse, assim ele disse. Letra por letra. Ok? Que a vontade de Deus seja revelada ao seu coração, em nome do Senhor Jesus, e que essa palavra traga para a sua vida mais crescimento, mais unção, mais graça, mais bênção na sua vida, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus e lembre-se, somente o Espírito Santo de Deus pode conduzir o homem no caminho de toda a verdade e não apenas a um aspecto dessa mesma verdade. Fica com Deus e até a próxima.